E aí, galera dos nonos anos do CAIC São João, já estamos na semana 10 da plataforma e o tema dessa semana é a inclusão. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para vocês para uma coisa que muitas vezes as pessoas têm uma visão meio que errônea, meio distorcida. Muita gente acha que inclusão é apenas colocar um aluno que tenha uma necessidade física ou intelectual para estudar junto com outros alunos que não possuem essas necessidades especiais. Isso aí é um tipo de inclusão, mas inclusão não é somente isso. A inclusão ela se faz necessária em outros setores da sociedade humana e que apesar de nós já estarmos no ano de 2020, essa inclusão ainda não é plena em nenhum dos aspectos da vida humana. Tem muita coisa para a gente conseguir, tem muita coisa ainda para a gente melhorar. Por exemplo, ainda tem muitas mulheres que são maltratadas ou tratadas de forma desigual simplesmente pelo fato de serem mulheres, mulheres que são tratadas por seus namorados, por seus maridos, como se fossem propriedades, objetos deles, logo tem que ser do jeito que eles querem, e se não forem, se desafiarem, acabam sendo agredidas. Não é à toa que existe aí a Lei Maria da Penha. Tem a questão da inclusão por orientação sexual. Quantas pessoas, só porque não são homens héteros ou não são mulheres héteros, têm outras orientações, são discriminados, deixam de ter de conseguir um bom emprego, uma boa oportunidade no mercado de trabalho, ou deixam de ter amigos, são isolados da própria família, expulsos de casas, só porque têm uma orientação sexual diferente. E olha que essas orientações sexuais estão cada vez se aumentando mais, né? Cada vez mais vão aparecendo outros tipos de orientação, vão se definindo outras formas de orientação, não somente aquela tradicional de homossexuais e bissexuais. Aí nós temos os transgêneros, temos os travestis, temos. Olha, a sigla LGBT já nem, se bobear, já nem cabe mais letrinhas lá com o tamanho que ela está se tornando. Então, é um problema isso? Não. Orientação sexual? Nenhum. Porque eu posso ter lá uma pessoa, um travesti, que é super inteligente, dentro da minha loja, ele seria um grande funcionário, seria de uma eficiência fantástica, mas eu deixo de dar a ele essa oportunidade porque ele tem todo um padrão, um jeito de ser que não segue um padrão que foi estabelecido, sabe Deus por quem? Quem diz que tem que ser desse jeito? Que tem que ser branco, não pode ser azul? Quem disse que tem que pintar de amarelo a minha casa e não de bege como eu quero? Então a gente tem que parar com esses tipos de discriminação. Então, inclusão está diretamente ligada a esses assuntos e até questões religiosas também, viu? Até questões religiosas. Questões religiosas, tem muitos lugares no mundo, e não é só no mundo, aqui no Brasil também. Nós temos muita gente que, por causa que é de alguma religião, muitas vezes com descendência afro, acabam sendo discriminados porque são chamados, né, entre aspas, de macumbeiros e etc e tal, que é um desrespeito, uma ignorância. E muitas vezes as pessoas deixam de ser inclusas num grupo, num trabalho, numa conversa, numa equipe, simplesmente porque ela crê em algo que a maioria daquele grupo não crê. Então nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar. No Brasil, a Constituição desde 1988 estabelece que a inclusão tem que existir em todos os seus aspectos, mas nós já estamos em 2020, já fazem, agora dia 5 de outubro, vai completar 32 anos que a Constituição está em vigor e tem muita coisa dentro desse assunto inclusão que nós no Brasil estamos longe. Aliás, nós estamos longe de um monte de coisa em termos de inclusão. Até dentro das escolas, se você pensa que as escolas estão nota 10 em termos de inclusão,
você está totalmente enganado. Tem muita escola aí que tem aluno cadeirante, não tem uma rampa, não tem um elevador, não se investe, né? Não se investe nessa, né, na adequação, na adaptação do ambiente para essas necessidades, para que essa inclusão de fato possa ocorrer sem constrangimento, porque a inclusão tem esse detalhe. Muitas vezes, você, na tentativa de incluir, você acaba constrangindo a pessoa e fazendo com que ela se sinta pior e não melhor como você gostaria. Então tem que tomar cuidado também nesses casos. Então nós temos aqui nas questões de história dessa semana, um texto que fala sobre a questão da inclusão da criança nas escolas, fala da questão que nós temos ainda que, né, melhorar muito, nós estamos longe, né, dos índices satisfatórios de inclusão no nosso país. E a primeira pergunta, ele pede para você analisar o texto e marcar a alternativa incorreta. Incorreta, você já sabe, é aquela questão que é a errada, tá certo? Dê uma olhadinha com calma, eu sugiro que você analise duas opções aí, a letra A e a letra B. Olhe bem com calma essas duas questões. Uma delas vai ser a alternativa errada, tá? Logo abaixo dessa questão vem um mendigo, um morador de rua, né? Mendigo não se fala mais, hoje em dia não se fala mais nem essa palavra, né? Agora é morador de rua. Nós temos um morador de rua com o seu melhor amigo. Vocês já perceberam isso, pessoal? Que é uma coisa assim encantadora, tirando a situação de morar na rua, que é realmente humilhante e a gente tem que respeitar, porque nós não sabemos o motivo que levou a pessoa àquela situação. Tem muita gente que generaliza, né, e põe todo mundo no mesmo barco, do tipo, é droga, professor, foi lá mexer com droga e a família não aguentou e ficou para a rua. Pode ser que seja, mas será que são todos os casos? A gente sabe que não. Tem muitas pessoas que foram parar na rua por problemas emocionais, por problemas de relacionamento dentro da família, na qual a pessoa não era a causa do conflito familiar. O problema, a causa, era outra pessoa dentro da família, mas ela, não suportando mais aquela situação, ela prefere então se ausentar e acaba virando um morador de rua. A gente não pode julgar, porque nós temos que ter em mente o seguinte: tirar uma caneta daqui, ó, igual eu tirei do meu estojinho de canetas, pode ser a coisa mais simples para mim, mas para outra pessoa pode ser algo extremamente complicado, difícil, que ela não consegue fazer, e isso desestrutura ela de tal maneira que ela acaba se sentindo o pior dos seres e se jogando na rua. Então nós temos aqui um morador de rua com um cãozinho, né? Como eu falei, vocês sempre tem um cãozinho amigo. Quase a maioria, eu acho que 99% dos moradores de rua tem um cãozinho amigo. Os cãozinhos não abandonam eles de jeito nenhum, certo? E aí o que acontece? Ele pergunta: observando a figura acima, sabendo que os moradores de rua não têm alguns direitos respeitados, marca a alternativa que garante o direito de igualdade a todas as pessoas. Aí, pessoal, você vai ter que ler as alternativas para poder você ver aquela que é mais coerente com a questão de um direito, né, que uma pessoa que mora na rua teria que ter. Eu ficaria entre a letra B e a letra C. Eu ficaria entre essas duas. Eu daria uma olhada com bastante atenção entre a letra B e a letra C. Tá ok? E eu acredito que, para encerrar, temos aí um texto, uma charge, um desenho, certo? Que fala da questão da acessibilidade, da questão da mobilidade urbana, né? Da acessibilidade, ou seja, criar as autoridades políticas, criar acessibilidade, é isso. As autoridades políticas fazerem as adaptações necessárias nas cidades,
ruas e calçadas, prédios públicos, para que as pessoas com necessidades especiais possam ter acesso aonde elas precisam chegar sem passar por nenhum tipo de constrangimento. Isso chama-se acessibilidade, tá? Tem essa imagem, tem um texto que fala sobre isso, tá? A maioria, né, gente? A maioria, comentei já com vocês aqui, a maioria das escolas, dos prédios, das casas não estão preparadas para essa acessibilidade, né? E sem falar que, embora já exista uma legislação mais rigorosa que determina que as prefeituras coloquem as vagas para cadeirantes, para idosos, de acordo com o número de habitantes da cidade, tem que ter um número de vagas para estacionamento para as pessoas com essas, né, com essas características. Ainda tem muita gente que não respeita, né? Você vê muita gente lá, né, que estaciona na vaga de idoso, estaciona na vaga de cadeirante, na cara dura. Na cara dura, eu não quero nem saber. Se você falar, ainda briga com você que é o errado. E aí vem a pergunta que ele diz o seguinte: abaixo assinale um item de acessibilidade que está em desacordo com a necessidade da pessoa que necessita. Ou seja, qual desses desenhos, tem 4 desenhinhos, né? Qual dessas imagens, né? Desenhinhos não, qual dessas imagens não tá errada, ou seja, não está adaptado, o local não está adaptado para a pessoa com aquela necessidade, certo? A letra A está totalmente descartável, não tem por que ser letra A, certo? Então eu ficaria entre a letra C e a letra D, ou porque ele pergunta qual que está em desacordo, qual aquela que não tem nada a ver, que está totalmente errado com a deficiência. Então eu ficaria entre a letra B e a letra C, na verdade. Dei uma olhada com bastante atenção na imagem B e na imagem C. E aí vocês vão ver vocês vão chegar rapidamente à resposta que é a ideal, certo? Um forte abraço para vocês e até a próxima semana, beleza? E que se cuidem, usar máscara se sair de casa.